Olá pessoal, tudo bem? Frequentemente nós iremos nos deparar com situações que será necessário nós calcularmos os lados ou os ângulos entre ângulos que não são retângulos. Portanto, nessa videoaula eu planejo te mostrar uma ferramenta para que você faça isso. E essa ferramenta, uma ferramenta que relaciona medidas de ângulos com lados entre ângulos não retângulos, é chamada de lei dos senos. Nós temos duas importantes leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Nessa videoaula eu vou falar para você o que é a lei dos senos e como ela pode ser útil para calcular valores de medidas de ângulos e valores de lados entre ângulos não retângulos. Bom, antes de tudo, eu vou fazer com você uma definição, eu vou falar para você o que é a lei dos senos e depois vou demonstrar para você o porquê ela é verdade, beleza? Bom, dado um triângulo ABC com ângulos internos alfa, beta e teta e com lados A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, o que a lei dos senos diz? A lei dos senos diz que a medida do lado A dividida pelo seno do ângulo oposto ao A, que no caso é alfa, então A dividido por alfa, está na mesma razão que B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Está na mesma razão que C dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que nesse caso é teta. É teta. Isso também é igual ao diâmetro, ou seja, a 2 vezes o raio de uma circunferência que circunscreve esse triângulo ABC. Bom, essa é a lei dos senos e eu vou demonstrar para você o porquê ela é verdadeira. Para mostrar o porquê a lei dos senos é verdadeira, eu vou traçar a altura desse meu triângulo ABC. Tudo bem? Então eu vou traçar um segmento que mede 90 graus com lado AC, beleza? Então partindo do vértice B, eu vou ligar a altura que eu vou chamar de H1, tudo bem? Essa altura eu vou chamar de X, tudo certo? Bom, qual seria o seno de teta? O seno de teta seria o cateto oposto a teta, que nesse caso é x, dividido pela hipotenusa desse triângulo H1BC. Quem que é a hipotenusa desse triângulo H1BC? É o A. Então, esse seria a hipotenusa do meu triângulo H1BC. Então, o seno de teta seria x sobre A. E aí eu posso usar uma manipulação algébrica para entender que x é igual a seno de teta vezes A, beleza? Vou ficar com essa relação aqui. Nesse sentido, eu também, nesse triângulo ABH1, eu posso entender o seno de alfa. Seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto a alfa, que é a medida da altura que eu acabei de traçar, nesse caso é x, dividido pela hipotenusa desse triângulo pequenininho, que é C. Beleza? Bom, fazendo uma manipulação algébrica, eu posso falar que x, então, é igual a seno de alfa vezes C. Agora, se eu tenho x aqui e x aqui, eu tenho duas equações equivalentes, então eu posso igualar as duas. Então, eu tenho que seno de teta vezes A é igual a seno de alfa vezes C. Igualei as duas. Bom, eu vou passar o seno de alfa dividindo e o seno de teta dividindo. Logo, estou passando o seno de alfa para o lado esquerdo da minha igualdade e o seno de teta para o lado direito da minha igualdade. Eu posso fazer isso uma vez que eu estou trabalhando com uma equação. É como se eu estivesse dividindo por seno de alfa dos dois lados e depois por seno de teta. Então, eu tenho que A sobre seno de alfa é igual a C sobre seno de teta. Bom, estou começando a chegar
na minha conclusão. Bom, então eu anotei a primeira conclusão que eu cheguei traçando essa altura aqui. Agora eu vou traçar mais uma altura partindo do vértice C, ligando a B. Tudo bem? Bom, então eu vou traçar esta altura aqui, ó. Esse segmento aqui eu vou chamar de Y e esse vértice aqui eu vou chamar de H2. Bom, quem é o seno de beta? Seno de beta é o cateto oposto a beta, que nesse caso é Y, dividido pela hipotenusa desse triângulo H2B, perdão. A hipotenusa desse triângulo pequenininho é A. Fazendo a manipulação algébrica, multiplicando cruzado, eu vou entender que Y é igual a seno de beta vezes A. Tudo bem? Bom, novamente, eu irei pensar agora no seno de alfa. Quem que é seno de alfa? Seno de alfa é o cateto adjacente Y dividido pela minha hipotenusa desse triângulo CH2A. A hipotenusa desse triângulo CH2A é B, ok? Então, eu vou entender que Y também pode ser escrito como seno de alfa vezes B. Eu tenho aqui duas equações que têm uma mesma igualdade, então eu vou igualá-las. Então, seno de B, de beta, vezes A, é igual a seno de alfa vezes B. Bom, eu posso passar o alfa dividindo para o lado esquerdo e o beta dividindo para o lado direito. Então, eu vou ter que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta. Bom, e essa conclusão é bem interessante, porque eu já concluí que A sobre seno de alfa é igual a C sobre seno de teta. Então, se C sobre seno de teta é igual a A sobre seno de alfa, eu concluo também que C sobre seno de teta é igual a B sobre seno de beta. Então, uma parte bem interessante da minha lei dos senos está enunciada, que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C dividido por seno de teta. Isso aqui é uma primeira parte da minha lei dos senos. Uma lei interessantíssima para achar medidas de ângulos e lados em triângulos não retângulos. Bom, nessa última parte eu vou mostrar para você que essas proporções também são iguais a 2 vezes o raio de uma circunferência que circunscreve o meu triângulo ABC. Bom, para isso eu desenhei uma circunferência e um triângulo ABC com vértices ABC e o lado A e o ângulo oposto a A é alfa. E aqui eu vou traçar um diâmetro ou uma corda que passa pelo centro e liga até o meu ponto D. Bom, vou traçar esta corda aqui que passou pelo centro. Conectei um vértice D aqui e agora eu vou pegar esse vértice D e conectar com este ângulo C. Conectei aqui. Bom, vamos fazer algumas análises. A primeira análise que eu posso fazer é entender que, quando um ângulo está inscrito em uma circunferência, ele projeta um arco que é 2 vezes o seu tamanho. Então, o valor desse arco aqui, ó, é 2α. Agora perceba o seguinte, se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa, porque este ângulo inscrito também está projetando o mesmo arco. E eu posso fazer o caminho inverso. Se eu tenho o tamanho do arco e quero chegar no ângulo que está projetando esse arco, posso dividir isso aqui por 2. Então, se esse arco vale 2α, e se esse ângulo aqui projeta esse arco 2α, eu concluo com você que esse ângulo também vale α. Beleza? Agora, eu vou mostrar para você que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. É um ângulo que vale 90 graus. Por quê? Se eu tenho um triângulo em que um dos lados dele projeta uma hipotenusa, esse arco aqui, ó, vale 180 graus. Então, esse ângulo inscrito é metade desse arco. Qual que é a metade de 180? 90. Então, esse é um triângulo retângulo. E qual que é a medida desse lado? Esse lado vale 2 raios. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Nós sabemos que o seno de alfa, quem seria o seno de alfa? O seno de alfa seria o cateto oposto, que nesse caso é A, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 2R. Se eu multiplico o cruzado, eu vou ter que A é igual a seno de alfa vezes 2R.
E se eu passo o seno de alfa dividindo, eu vou ter que 2R é igual a A sobre seno de alfa. E se A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de teta, B sobre seno de beta e C sobre seno de teta também é igual a 2 raios. Então está demonstrada a lei dos senos. A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de teta, que é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência que A circunscreve. Bom, meu objetivo aqui é te mostrar logicamente para que você não simplesmente decore, mas que você entenda. Esse é meu canal, seja bem-vindo a ele. Deixa seu like, curta, comenta e compartilhe.